Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: Bolsonaro vai dar um golpe? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, tem se especulado muito se Bolsonaro vai dar um golpe de Estado, né? Um tema cada vez mais recorrente. Eu acho que a pergunta em si está errada. Por que ela está errada? Como diria Marx e Engels na ideologia alemã, mas não só nas respostas, na pergunta em si já existia uma mitificação. Por que essa pergunta está errada? Veja, Bolsonaro quer dar um golpe. Sabe? Isso é tão óbvio quanto o sol vai nascer no dia seguinte sempre necessariamente. Ele quer dar um golpe, ele gostaria de operar uma ruptura institucional. Só que Bolsonaro ele não conseguiu se consolidar como líder de um movimento de massas estruturado. Bolsonaro ele tentou montar um partido para ele, não conseguiu, vamos lembrar disso. Tentou montar um partido, não conseguiu. Ele não conseguiu estruturar uma dinâmica de movimento de massas com capacidade de coordenação e ação subordinada aos seus interesses, ou seja, ele não conseguiu montar um partido fascista. Ele buscou uma associação com o Centrão, que é a direita tradicional, neoliberal, comprando esse grupo político para conseguir manter o seu mandato e não criou um dispositivo próprio. E aqui esse ponto é fundamental. Veja, Bolsonaro não criou um dispositivo próprio. É lógico e evidente que Bolsonaro tenta manter suas bases mobilizadas, embora seja uma mobilização sem um caráter coordenado, planejado, estruturado para fins políticos mais precisos, mas tenta manter suas bases mobilizadas. E é lógico e evidente que na eleição do ano que vem, e especialmente se Bolsonaro perder, vai ter violência nas ruas. Isso é óbvio. Sabe? Vai ter tentativas de focos aqui e ali de ações golpistas. A gente não sabe a dimensão disso, sabe? Não dá para definir. Mas se na eleição de 2018 tivemos vários casos de agressão na rua, de militantes assassinados, né? Vamos lembrar do Moa do Catendê, que foi assassinado. Na eleição de 2022 vai ter mais ainda, especialmente considerando que do governo Bolsonaro até agora, o número de grupos neofascistas e neonazistas cresceu assustadoramente no Brasil e o número de armas vendidas cresceu para um número acima de 1 milhão. Então, assim, esses grupos bolsonaristas descoordenados, sem uma unidade de ação mais concreta, vão tentar, sim, ações de diversos níveis de impacto político e social. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é conseguir forjar um consenso no âmbito da classe dominante para operar um golpe de Estado e conseguir montar um dispositivo repressivo para sustentar esse golpe. Esse dispositivo repressivo pode ser montado a partir da própria cooptação de elementos armados da sociedade civil ou da cooptação de setores das Forças Armadas ou das polícias, como foi o caso do golpe na Bolívia em 2019. E aqui veja, esse ponto é importante. Há algumas mitificações aqui. Primeiro, é um exagero falar que os governadores não controlam mais as polícias dos estados, que Bolsonaro controla todas as polícias. Por que é um exagero? Primeiro, essa afirmação ela tem que vir acompanhada de uma demonstração de elementos, de indícios, de uma cadeia institucional de controle do governo federal pelas polícias estaduais, sabe? Não dá para dizer, os governadores não controlam mais a polícia. Não, veja, isso é uma afirmação muito grave. Então você tem que demonstrar isso. Veja, o que existe, isso é concreto, é uma influência muito grande do bolsonarismo enquanto uma ideologia reacionária nos quartéis. Isso existe e isso é muito forte. Também existem elementos de demonstração de apoio a Bolsonaro por vários elementos das forças policiais. Disso, dizer que as cadeias de comando das polícias nos estados estão controladas pelo bolsonarismo, isso é um salto. Agora, é possível sim imaginar contradições, tensões dentro dos aparelhos policiais num processo de acirramento de luta política. Se esses aparelhos policiais vão se insubordinar contra os seus comandos, ou se os comandos estaduais vão apoiar uma tentativa golpista de Bolsonaro, isso não está claro.
Isto não está claro. Inclusive, quem compreendeu a violência em Recife do dia 29 como uma infiltração bolsonarista está errado. Não conhece o histórico de violência do PSB aqui em Pernambuco. Eu fiz uma live sobre o tema, onde eu, argumentei amplamente. Ela está disponível nos agregadores de podcast do meu canal, como vocês estão vendo aqui. Só depois ir lá e escutar o que eu argumentei longamente. O segundo elemento é que é falso que Bolsonaro controla as Forças Armadas. É falso que Bolsonaro humilhou os militares com a não punição de Pazuello a partir de uma pressão ali de cima, recolocando o Pazuello num cargo público. Veja, o que existe é um elemento de retroalimentação entre o projeto político do Partido Fardado, que usa Bolsonaro como um canal de legitimidade institucional para ocupar o primeiro plano do governo, e o próprio Bolsonaro, que depende das Forças Armadas do Partido Fardado como seu elemento de sustentação. Mas não existe nenhum domínio. Os militares, eles têm projeto próprio, têm projeto de poder, e que está indo muito bem, obrigado, porque veja, os militares, eles têm a vice-presidência, eles têm mais de 6 mil cargos no governo federal, eles controlam hoje grande parte das estatais, eles conseguiram aumentar orçamento para vários setores que eles têm um controle direto, sejam empresas públicas militares, sejam as pastas relacionadas diretamente às Forças Armadas. Tem um processo de controle cada vez maior do setor de inteligência e espionagem do Estado brasileiro, e com a falência das construtoras e empresas relacionadas às cadeias produtivas de engenharia de construção civil, várias empresas de generais passaram a assumir obras públicas, passaram a assumir licitações que foram canceladas. Então sai Odebrecht, sai Camargo Correia e entra uma empresa, uma construtora de um general, seja da ativa, seja aposentado. Então o processo de imbricação dos militares com o Estado brasileiro, promovendo uma remilitarização do Estado, inclusive a nível inédito. Hoje tem mais militares de administração pública do que no período da ditadura militar. Então os militares, eles têm um projeto político que está indo muito bem, obrigado. E aí eu te pergunto, por que os militares dariam um golpe para manter Bolsonaro? E aí que veja, o Pedro Maren, numa análise de conjuntura muito feliz, ele colocou uma questão que é fundamental. Veja, se Bolsonaro não tem dispositivo próprio, militar organizado, se os militares dão um golpe para manter Bolsonaro no governo, isso significa que Bolsonaro é refém das Forças Armadas, porque quem mantém Bolsonaro no governo pode tirar, simples e objetivamente, percebe? Então, de qualquer forma, os militares, eles estão numa posição muito tranquila. E tem um outro elemento fundamental, que é o pensador Vladimir Safatli, ele fez uma pergunta fundamental. Veja, ninguém faz uma escalada para o governo, ocupa o governo com mais de 6 mil militares para sair na eleição que vem. É uma boa pergunta, né? Ou vocês acham que ano que vem, não, vai ter o protocolo eleitoral, vamos dizer que Bolsonaro perde, e os militares vão dizer assim, eita, perdemos, foi mal, vamos voltar aí para os quartéis. Sabe? Não dá para imaginar que isso seja factível. Aliado a isso, Bolsonaro não consegue ter uma coesão burguesa. Hoje não existe nenhum setor da burguesia brasileira que apoie a iniciativa de golpe de Bolsonaro. Nenhum setor que sinalize com a necessidade de um golpe de Estado. Isso não existe por um motivo simples e objetivo. Todos os principais elementos de demanda da burguesia estão sendo cumpridos, atendidos. Está se privatizando em massa, retirando direitos, atacando políticas públicas, reduzindo regulação ambiental, regulação trabalhista. Então, assim, por que os caras dariam um golpe de Estado? Estão conseguindo, como diria o fascistinha do Salles, estão conseguindo passar a boiada. Então não existe necessidade da burguesia criar um consenso para dar um golpe de Estado. O grande elemento aqui é pensar Bolsonaro como um agente de remodelamento do sistema de dominação e do padrão de acumulação de capital para um padrão de dominação política cada vez mais autoritário, cada vez mais violento, cada vez mais fechado do ponto de vista dos espaços democráticos e cada vez mais reacionário no plano simbólico e cultural. Isso está sendo cumprido muito bem, só que Bolsonaro é uma figura passageira. Por quê? Bolsonaro, ele foi a junção do interesse do ultraliberalismo econômico, né, personificando a agenda mais imediata da burguesia brasileira, do lavajatismo e do Partido Fardado.
Esses três interesses centrais, cimentados em unidade também pelo fundamentalismo religioso das lideranças neopentecostais da burguesia da fé, do Silas Malafaia, de Macedo e companhia, esses três interesses imediatos foram cimentados com o outro e deram vida ao bolsonarismo. Veja, desses interesses, o lavajatismo está em baixa, né? Sofreu duros golpes, os militares estão de vento em popa com seu projeto de poder, o ultraliberalismo econômico está de vento em popa, né, atendendo todos os interesses fundamentais da burguesia, e o fundamentalismo religioso ele é muito flexível, ele se adapta. Então, se o governo Bolsonaro sair, cair, eles encarnam interesses em outros governos, sem problema nenhum. Então, Bolsonaro ele é necessariamente uma figura passageira. O Bolsonaro vai passar, isso é certo. O X da questão é se ele vai passar agora, se ele vai passar em 2026, sabe? Mas Bolsonaro é uma figura passageira na política brasileira. O que a gente tem que perceber é, nesse processo de passagem de Bolsonaro, qual é a capacidade que ele vai ter de mobilizar suas bases para tentar criar alguma resistência em um caos institucional para se manter como ator político do primeiro plano, e os interesses que deram vida a Bolsonaro, eles vão ser enfrentados ou não. Esse é o X da questão. Porque, veja, eu estava vendo uma live do Marcelo Freixo, em que Marcelo Freixo reduz Bolsonaro a um projeto do crime, a um projeto miliciano. Veja, Bolsonaro, é claro, tem relação com o crime, tem relação com as milícias. Agora, calma aí. Bolsonaro ele chegou ao governo com apoio da burguesia brasileira, com apoio da CNI, com apoio da Fiesp, com apoio dos monopólios de mídia, com apoio, inclusive, da Embaixada de Washington. E não era porque era o governo Trump, não. Com apoio da Embaixada de Washington. Então, quando você reduz Bolsonaro a só uma coisa miliciana, inclusive há um hiperdimensionamento do poder das milícias nesse debate, quando você reduz Bolsonaro a uma coisa miliciana, a esse discurso do Freixo, né? Civilização versus barbárie. Tudo bem, Freixo, civilização versus barbárie, né? Crime contra a ordem. O ultraliberalismo econômico, ele está onde? Ele é civilização, ele é barbárie. O Paulo Guedes, representando os interesses do mercado financeiro, da Fiesp, da CNI, da Febraban, dos fundos de investimento internacional. Ele é o quê? Civilização é barbárie. Percebe? Os militares. Na live que o Freixo fez, né, anunciando a saída dele do PSOL e debatendo o projeto político dele para o Rio de Janeiro, o Freixo não fala dos militares. E aí, por exemplo, o que a gente vai fazer com os militares? Porque, note, o perigo maior hoje no Brasil não é Bolsonaro dar o golpe. O perigo maior no Brasil hoje é uma tutela permanente das Forças Armadas sobre a República Burguesa. Porque, até certo ponto, as Forças Armadas burguesas elas estão sempre tutelando a República Burguesa, né? A partir do momento que tem um governo de esquerda, um governo com intento mais reformista, historicamente na América Latina, as Forças Armadas são chamadas para interromper esse governo. Então é uma tutela permanente. Ok. Mas existe uma forma de tutela mais aberta em que, ao invés dos militares serem usados como freio de mão da burguesia para parar qualquer projeto político incômodo, eles assumem o primeiro plano do governo gerindo diretamente a República Burguesa no seu dia a dia. Nesse tipo de configuração, a gente cria um simulacro cada vez maior de democracia burguesa, em que, na prática, os horizontes políticos vão ser cada vez mais rebaixados, porque os atores gestores do sistema não vão querer mobilização de rua, confrontação com um projeto político que tem as Forças Armadas no seu centro, em que os militares sabem muito bem jogar com a ameaça de golpe, né? Não estique a corda, vamos respeitar a ordem, a legalidade. E aqui, veja, aí você cria uma leitura em que Bolsonaro é uma espécie de raio em céu azul, então Bolsonaro é só fruto de milícia, é só fruto de crime. Não debate, por exemplo, o poder do partido fardado, e aí caminha para uma lógica de aceitar uma tutela, de fazer uma tutela negociada, que é assim, ó, a gente ganha a eleição em 2022, e aí não vamos punir os militares, deixa os milico livre, de novo, deixa os milico livre, mantém vários militares em postos essenciais, e pactua com eles uma gestão tranquila. Viver sobre um estado de tutela militar direta é como viver na Colômbia. Qualquer dúvida, olhem para a Colômbia. E aí tem vários atores políticos que estão hiperdimensionando a possibilidade de um golpe de Bolsonaro, a possibilidade de ele controlar um dispositivo militar próprio, com esse discurso que Bolsonaro controla as polícias militares dos estados. E aqui, veja, eu não estou subestimando o risco disso.
da infiltração bolsonarista ideológica política nos quartéis das polícias militares. Estou dizendo que falar de um controle direto de Bolsonaro das polícias é hiperdimensionar isso para não falar do partido fardado. Prova disso é que, ainda falando do exemplo do Marcelo Freixo, ele escolheu para coordenador de segurança pública da sua campanha Raul Jungmann. Quem é Raul Jungmann? Raul Jungmann foi ministro da Defesa do governo Temer, que teve um papel central na ascensão dos militares ao primeiro plano do governo, porque vamos lembrar que a ascensão dos milicos começou com o governo Temer, viu? Ao primeiro plano do governo. Começou com o governo Temer. Raul Jungmann apoiou a mudança na legislação brasileira, que fez com que, a partir de 2017, todo crime cometido por militar só vai ser julgado por tribunais militares. Então, se Cauê, por exemplo, é assassinado por um soldado nas ruas, o soldado vai ser julgado no tribunal militar. O que significa que o soldado vai ser inocentado, né? Porque assim, tribunal militar. Então, o Raul Jungmann foi defensor da intervenção militar do governo Temer no Rio de Janeiro, classificou a intervenção como um sucesso. Ele é um porta-voz público dos milicos, é um cara que, inclusive, tá nessa onda de sempre defender os milicos. Então, Raul Jungmann, por exemplo, quando o Pazuello não foi punido, ele falou assim, não, a não punição de Pazuello abre espaço para anarquia nos quartéis e para quebra de hierarquia e para politização das Forças Armadas. Mais politizadas que estão. Participaram diretamente do golpe contra Dilma, tiveram participação central no governo Temer, tem mais de 6 mil cargos no governo Bolsonaro, controlam as estatais, tem a vice-presidência, estão cada vez mais imbricados no aparelho do Estado, mais politizado do que isso. Esse discurso é o discurso de quem tem ligação direta com o generalato e se comporta como relações públicas do generalato. Está sempre criando a ideia que não importa o que os milicos façam, eles são profissionais, neutros, eles são constitucionalistas, eles são democratas e por aí vai. Então veja, um sujeito como Marcelo Freixo, que reduz Bolsonaro ao crime e chama Raul Jungmann para ser coordenador da sua campanha na área de segurança, ele está deixando uma mensagem muito clara. Não vou enfrentar o partido fardado. Estou apto a uma negociação com o partido fardado. E aí essa negociação pressupõe nenhum militar punido pelos mais de 500 mil mortos brasileiros. Pelos mais de 500 mil brasileiros mortos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Pressupõe uma nova anistia ampla, geral e restrita. Assim como pressupõe não ir a fundo na crítica à militarização da segurança pública, né? Porque o projeto de militarização da segurança pública é um projeto defendido pelos militares, que querem ter cada vez mais uma participação e o controle de território via políticas de segurança. Assim como, tendencialmente, o projeto político do Freixo vai caminhar para uma solução de acordo com o partido fardado de tutela do Estado. Se o Freixo tiver um caminho contrário, provavelmente o Raul Jungmann vai romper com o projeto, porque o Raul Jungmann, como eu disse, ele é um porta-voz diretamente dos milicos. Então veja, existe sim perigo de violência nas ruas dos grupos bolsonaristas, existe perigo de uma tentativa de ruptura institucional mais aberta por parte das bases bolsonaristas, mas existem outros perigos associados dos vários atores políticos que conformaram-se para formar o bolsonarismo. Existe o perigo, por exemplo, de o Brasil passar uma noite de vários anos, várias décadas, com esse ultraliberalismo destruindo tudo, com uma política de terra arrasada, mantendo todas e cada uma das privatizações, autonomia do Banco Central, teto de gastos e por aí vai. Existe um perigo do partido fardado ser naturalizado no primeiro plano da política burguesa e a gente viver uma política burguesa tutelada diretamente pelas forças militares no primeiro plano e viver uma realidade tal como a Colômbia. Existe um perigo também de, em algum momento, um conjunto de interesses que deu vida à Lava Jato se reorganizar, dado que, do ponto de vista estrutural, você tem um enfraquecimento dos atores da Lava Jato, mas você não teve até agora nenhum enfrentamento às estruturas, à dinâmica que gerou a Lava Jato. Então, é muito fácil e é muito gostoso reduzir Bolsonaro a um raio em céu azul, hiperdimensionar o poder de Bolsonaro, isolar esse poder. Então, é Bolsonaro sozinho que é o perigo. E aí vamos olhar só para Bolsonaro e vamos esquecer o ultraliberalismo,
vamos esquecer o partido fardado, vamos esquecer os riscos de um novo aparato judicial como a Lava Jato, vamos esquecer o avanço do imperialismo sobre a economia brasileira e o aprofundamento da dependência, vamos esquecer o fortalecimento dos grupos fundamentalistas religiosos, vamos esquecer o aprofundamento do poder da burguesia da fé, como eu gosto de chamar, sabe? Então, claro, é preocupante Bolsonaro, só que a gente tem que ter cuidado para a preocupação com o Bolsonaro não ser uma cortina de fumaça para legitimar um grande acordo nacional que reduz derrotar o bolsonarismo a só tirar Bolsonaro da presidência. E aí, veja, é claro que tirar Bolsonaro da presidência é fundamental. Eu quero muito que Bolsonaro perda a eleição em 2022. Eu vou lutar muito para isso. Agora, vou aqui até fazer um exercício aqui com o Cauê. Cauê, Bolsonaro perde em 2022, mas tudo que foi aprovado nos últimos anos na área econômica é mantida. Mas os militares continuam tutelando o Estado. Mas todo o padrão de militarização da política continua mantida. O bolsonarismo foi derrotado? Não, ele foi vitorioso. Pronto. Foi derrotado o Bolsonaro e foi vitorioso o bolsonarismo. Percebe? Veja, Bolsonaro é uma figura individual política que encarna um projeto político. Se você derrota eleitoralmente a figura, mas o projeto político, a amarração institucional se mantém, o bolsonarismo não foi derrotado. Atenção. Veja, derrotar o bolsonarismo significa revogar o teto dos gastos. Significa acabar com a autonomia do Banco Central, que é a privatização do Banco Central. Significa rever as privatizações. Significa recompor as políticas públicas desmontadas. Significa recuar na militarização ou na quartelização da política brasileira. Significa, usando até uma expressão do Ciro Gomes, botar os militares de volta na caixinha. Significa botar o Judiciário, o Ministério Público de volta na caixinha, reduzir esse padrão de militarização e de judicialização da política burguesa. Significa recuperar vários elementos de soberania nacional que foram destruídos nos últimos anos com o avanço do imperialismo. Significa recompor certos espaços democráticos que foram fechados nos últimos anos, e isso como padrão mínimo. Como padrão mínimo. Caso contrário, a gente pode tirar Bolsonaro da presidência, legitimar o bolsonarismo e criar um bolsonarismo de face humana. Face humana, entre aspas, né? Que é, mantém tudo que foi aprovado nos últimos anos, dá uma pausa na ofensiva burguesa, e aí vem um governo de centro-esquerda, um governo de centro, que faz a gestão dessa terra arrasada. Então, é preciso pensar com mais complexidade e pensar com seriedade. E concluo dizendo uma coisa. Não entrem nesse papo que a eleição em 2022 é civilização contra a barbárie. Não entrem nesse papo. Não entrem nesse papo que a disputa política no Brasil é civilização contra a barbárie. Porque quem vier com esse papo, faça duas perguntas. Primeiro, como é que a gente enfrenta o ultraliberalismo e revoga todas as contrarreformas? 2, como é que a gente enfrenta o partido fardado e a tutela militar direta da República Burguesa? Se a pessoa não tiver respostas ou não quiser responder essas duas perguntas, ela não quer derrotar o bolsonarismo. Ela quer uma saída de Bolsonaro da presidência para restabelecer uma suposta normalidade da República Burguesa e gerir essa terra arrasada. E meu objetivo não é só uma gestão humana dessa terra arrasada, é a gente sair desse vale de lágrimas, desse genocídio em curso e construir uma capacidade de futuro para a classe trabalhadora e para esse país. Um futuro que passa pela afirmação do poder popular e do socialismo e, como um primeiro passo, pelo desmonte de tudo que foi montado pela burguesia na sua ofensiva dos últimos 5, 6 anos. Fora disso, cuidado. Porque quando você menos esperar, tem um coturno militar pisando no seu pescoço. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, olhar os cursos do Classe Esquerda, ouvir o Revolu Show, olhar os cupons de desconto aqui, entrar no site também da Ruptura e ver que tem lançamento novo, um livro inédito, Memórias de Lênin, por Krupskaya, a primeira vez no Brasil, traduzido diretamente do russo. Enfim, várias novidades que vão estar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de conferir. Um beijo e até a próxima.